Olá! Olá, olá, Cláudia, olá, Sônia, olá, Wendel, todo mundo aí para a gente conversar hoje. Vamos ter uma noite bem legal. A gente vai gastar uma horinha, mais ou menos, falando sobre autoestima. Pergunta para ele onde você está chegando. É ao vivo ou é gravado? Ao vivo. Ela está gravando. Ai, tá gravando! Maravilhoso! A gente consegue ver com calma depois. A gente hoje vai estar falando sobre autoestima, né? Nossa, e como a gente precisa falar sobre isso, né? Acho que a maioria dos clientes que eu atendo, todo mundo reclama de autoestima. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. Ainda mais nesse mundo de hoje, né? Que exigem tanto da gente, né? A gente tem que ser tanta coisa, tão poderosa, tão tudo, que aí a gente acaba não acreditando na gente e a nossa autoestima fica abalada, né? Então, assim, é muito complicado a gente trabalhar isso, né? Se manter bem. Não é simples, né? Não é simples mesmo. Vocês estão me ouvindo? Como é que vocês estão? Vocês querem ligar aí o vídeo para eu ver vocês? Vamos começar então? Vamos começar falando um pouquinho, conversando sobre o que é autoestima, né? Autoestima, né, vem da palavrinha aí, estima por si mesmo, né? É você gostar de você mesmo. E isso é uma coisa muito difícil. A gente não está acostumado a gostar. A gente gosta de todo mundo, menos da gente. Então, é a gente começar a desenvolver esse amor próprio, esse amor pela gente, começar a se cuidar, a se aceitar. Deixa eu chegar esse micro um pouquinho para trás, para poder trabalhar melhor. Então, a autoestima tem tudo a ver com isso, com a gente conseguir se trabalhar, conseguir ficar bem, conseguir melhorar o jeito como a gente se enxerga, né? E isso é muito importante, porque isso vai definir muito a nossa vida. A forma como a gente se enxerga é que define quais são, até como é que a gente vai se relacionar com as outras pessoas, né? Porque se a gente não se aceita, se a gente não se ama, a gente começa a aceitar migalhas. E isso não é bom. A gente, né, tem que ter noção do nosso valor, do nosso alto valor, para a gente conseguir ter relações saudáveis com pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, a Cláudia não me conhece. Meu nome é Cíntia, eu sou formada... Oi, Ângela, chegou também. Eu sou formada em matemática, com ênfase em informática, e sempre tive uma busca muito grande por tentar me entender melhor, por preencher um vazio que eu tinha muito grande dentro de mim. Queria entender o porquê das coisas, o meu propósito aqui nesse mundo, porque
Para mim, esse mundo não podia ser uma coisa só norminha também. Esse mundo não podia ser uma coisa só externa, né? Tinha que ter algo mais nesse mundo. Então, eu comecei a minha busca assim, tentando entender qual era o meu propósito aqui. Né? Tive uma caminhada aí difícil, como todo mundo, quase. Passei por muitas questões, tive depressão várias vezes durante a minha vida, porque as coisas para mim não faziam muito sentido. E aí eu comecei a fazer uma busca, essa busca me levou a algumas religiões, né? Eu estudei muito Cabala, estudei muito taoísmo, frequentei centro espírita, frequentei acho que tudo que vocês podem imaginar, sempre nessa busca. Então, um dia eu comecei a entrei em contato com uma amiga minha que trabalha com terapias quânticas, e aí comecei a me tratar com ela e comecei a ver muita mudança em mim. E aí comecei a ler, comecei a estudar sobre isso, e aí um mundo se abriu, né? Uma porta se abriu na minha vida, e hoje eu estudo muito, leio muito sobre essas matérias todas. Então, leio muito sobre terapias quânticas, leio muito sobre autoconhecimento, e aí, junto com isso, tem sempre essa necessidade da gente compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente sabe, né? Porque é fundamental a gente conseguir fazer isso, conseguir compartilhar com as pessoas o nosso conhecimento. Então, essa é a Cíntia, que tem um lado aí que ainda trabalha como analista de sistemas, mas tem todo um outro lado aí que não é todo mundo que conhece, mas que faz esse trabalho para tentar ajudar o máximo de pessoas pelo mundo aí, onde eu posso passar, eu tô procurando compartilhar o meu conhecimento, né? Quando a gente fala em autoestima, gente, a gente tem sempre que pensar, tem que sempre conhecer dois conceitos muito fortes, que é o conceito do ego e o conceito do seu eu superior, né? Nós todos temos dentro de nós a nossa centelha aí divina, nós somos seres especiais, né? Nós somos espíritos, e a gente tem uma conexão, né, com esse ser superior aí, que cada um chama de um jeito. Então, a gente tem esse eu maior, né, que a gente às vezes consegue se olhar de fora, se olhar de cima, e a gente vê o nosso eu pequenininho, que é o nosso ego, e a gente está nesse mundo com o ego que a gente veio. E é esse ego que é o responsável pelas pequenezas da nossa vida, né, pelas coisas pequenas e mesquinhas que a gente tem às vezes. E é esse ego que se magoa, esse ego que se machuca, esse ego que não se dá valor. Então, é esse ego que a gente tem que começar a conseguir olhar ele de fora e ver, né? A gente não pode nunca esquecer que a gente é muito maior do que essa encarnação, do que isso que a gente está aqui. E aí, a gente, lembrando disso, que nós somos seres divinos, a gente consegue se olhar de fora e ver que a gente não está, que a gente está atuando de uma forma muito pequena, às vezes, né? E isso é super normal. A gente vive oscilando entre o nosso modo ego e nosso modo eu superior. A gente está sempre para cima e para baixo. Mas o importante é a gente identificar quando a gente está lá embaixo, e lembrar disso e voltar e subir. Né? É o nosso ego que faz a nossa autoestima ficar baixa, é o nosso ego que faz a nossa autoconfiança ficar baixa. É nessas horas que a gente fraqueja. Então, assim, a gente começar a se perceber. A física quântica fala muito isso, né? Da gente ser o observador. E a gente conseguir observar a nossa própria vida e se olhar de fora e olhar que, nossa, nesse momento você está lá embaixo, né? Você está no seu ego. Vamos lá, vamos levantar isso, vamos voltar, né, a olhar de cima. Então, a gente começar a perceber que a gente consegue, a gente tem sim esse controle, e a gente olhar isso e conseguir começar a atuar melhor. Então, essa é a ideia da gente estar trabalhando, olhando o nosso ego e olhando o nosso eu superior, né? E estar procurando sempre estar se mantendo nesse estado maior, mais acima, para conseguir tudo que a gente quer, na verdade, que é nesse estado que a gente consegue cocriar, é nesse estado que a gente consegue descobrir qual é o nosso propósito, é nesse estado que a gente consegue dar um rumo melhor para a vida da gente. Quando a gente está só no estado no ego, a coisa fica meio ruim, né? A gente acaba ficando muito pequeno, preso
A inveja, a ciúme, as mesquinharias, as coisas pequenas da vida. Então, a gente tem que tentar se manter nesse estado superior. Tá? Falando um pouquinho mais sobre autoestima, né? A autoestima é isso que eu falei para vocês, de a gente ter estima por nós mesmos. Tá? Hoje a sociedade, ela vem de uma cobrança muito grande em cima da gente, que a gente tem que ser boa em tudo, né? Temos que ser bons profissionais, bons maridos e esposas, bons pais e filhos, bons profissionais, bons em tudo. E bons para ontem, e bons agora, e bons o momento inteiro, todo, em tudo. Nós temos que ser malhados, magros, bem cuidados. Então, toda essa cobrança em cima da gente dificulta muito, né? Porque o que acontece? Você gera um estresse na sua vida onde você não consegue lidar, porque é muito difícil você ser super-humano, né? Ser a Mulher Maravilha ou super-homem, é muito complicado. Então, essa cobrança é muito complicada, mas a autoestima, na verdade, ela está aqui dentro da gente, né? Aí, o que acontece? As pessoas começam a procurar autoestima, é vendido que a autoestima você consegue fazendo cirurgia plástica, colocando silicone, né? Fazendo lifting, fazendo um monte de coisa, sendo que a autoestima, gente, está dentro da gente, ela não está do lado de fora. Então, quando você começa a se trabalhar e começa a se amar, o grande segredo para você conseguir a sua autoestima é você se amar. É você se gostar, é você se apreciar. E isso independe do peso que você tem, independe se você dá cuidado ou não, independe de qualquer coisa. É a forma como você se enxerga, é a forma como você vê o seu valor, né? Isso independe, então, de fatores externos, tem muito mais a ver. Quem não conhece alguém, né, que não é feinho, que, né, não tem grandes empregos, não tem nada, mas a pessoa se gosta, você vê claramente que a pessoa se ama muito, né? Então, assim, tem muito mais a ver com isso, com a sua própria percepção de si mesmo, do que com o externo, né, com o que os outros pensam. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala de autoestima, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu me enxergo? Eu me enxergo como uma boa pessoa ou não? Quais são os meus valores, né? Quem sou eu? A grande pergunta sempre volta, né? Quem sou eu? Como é que eu posso lidar com os meus valores, com os meus princípios nesse mundo? O meu temperamento também, né? Porque como é que a autoestima acontece? Né? Por que ela cai, né? Primeiro, porque a gente tem crenças que nos diminuem, né? Às vezes, quando a gente é criança, é dito para a gente que a gente não é inteligente, que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, que a gente não é bonito, e por aí vai, né? Não só pelos nossos pais, como coleguinhas, como professores, como todo o meio que a gente vive. Além da televisão, o tempo inteiro está mostrando ideais de beleza que são inatingíveis, né? Então, a gente começa a perceber que a gente nunca é suficiente, que a gente nunca é bom o suficiente, bonito o suficiente, né? Perfeito o suficiente. Então, essas crenças todas fazem a gente ter uma visão sobre nós mesmos muito ruim, que a gente a gente só vê defeitos. Gente, quantas mulheres que se olham no espelho e acham seus corpos horríveis, né? Ah, porque meu peito é assim, porque minha bunda é assado, porque minha perna é isso, né? Por aí vai. O olhar sobre si mesmo é um olhar muito ruim, é sempre muito crítico, porque sempre existe uma comparação externa, né? Sempre existe uma comparação com uma Gisele Bündchen da vida, ou uma Anitta, ou quem quer que seja, e a gente sempre fica para trás, né? Então, é você começar a olhar para você com mais amor, aceitando esse corpo, porque esse corpo é o meio que você tem, né? Que você veio a esse mundo para interagir nesse mundo, né? É claro que você pode melhorar, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas antes de você fazer qualquer coisa com o seu corpo, você tem que amar o seu corpo, né? Você tem que olhar para ele como... E todos os corpos são muito bonitos, né? Todos os corpos são perfeitos. A gente é que tem um julgamento muito errado sobre eles, né? No Access existe um curso de corpos que eu fiz, onde você começa a conversar com o seu corpo e aprende a ouvir o seu corpo e tudo aquilo que ele quer, que o corpo fala com a gente, né? Gente, se alguém quiser me interromper, falar, perguntar, questionar, fiquem à vontade, tá? Então, a gente aprende a ouvir
O que meu corpo está querendo comer hoje? O que meu corpo está querendo vestir hoje? O que meu corpo está pedindo hoje? Né? Eu hoje estou um pouco acima do meu peso, mas mesmo assim... Oi, Cláudia. Eu tô amando! Que bom, obrigada! Ai, eu tô amando de ver que, nossa, eu encontrei uma pessoa que fala exatamente tudo que eu transmito também para as mulheres. Ai, Cíntia, eu tô amando, viu? Ai, querida, obrigada. Não, é porque a gente é muito massacrada, né? A gente tem que parar com isso. Como eu estava falando, eu tô acima do meu peso hoje, né? Então, acho que a única coisa que me dá raiva é porque minhas roupas não estão cabendo. Ao mesmo tempo, eu olho assim, eu acho meu corpo lindo. Sabe? Assim, eu falo assim, se eu estivesse cabendo nas minhas roupas, eu não ia querer emagrecer, porque eu estou me sentindo super bem. Na verdade, esse bem-estar vem daqui de dentro, porque eu estou bem, eu estou feliz, eu estou satisfeita com a minha vida. Ai, é excelente isso, Cíntia. E eu acho importante as mulheres se conscientizarem de que o corpo perfeito é o dela. Exatamente. Essa coisa de estado interno de sofrimento, comparação, e estado interno de não sofrimento, que é alma, é disso que as mulheres precisam. Nossa, eu tô amando, Cíntia, de verdade. Opa, obrigada. Obrigada mesmo. É muito importante ter esse feedback, porque às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu tô agradando, né? Pois é, não, eu tenho um amigo que ele trabalha com fotografia para grandes revistas, aí ele trabalha com Photoshop, e ele fala, é cruel, assim, a gente pega, nenhuma mulher é perfeita, todas têm celulite, todas, tudo isso que a gente tem também. Só que aí eles trabalham a foto, mexem a pessoa totalmente, né? E colocam, e aí a gente acha que aquilo é o normal, aquilo é o certo, não é que é errado, mas assim, aquilo é fora da realidade, é muito fora da realidade. Então, quando a gente começa a amar a gente do jeito que a gente é, não falo que a gente não pode, eu quero emagrecer um pouco, pode, eu quero cuidar disso, pode, não tem nenhum problema. O problema todo é quando você vira refém disso, né? A condição para eu me amar é fazer uma lipo. Se eu não fizer essa lipo, eu não vou conseguir me amar. Isso está muito errado. É verdade. Eu conheço uma pessoa que ela está num casamento muito ruim, o marido vive chamando ela de gorda e de tudo mais. E aí, o que ela fez? Ela se submeteu a uma cirurgia plástica no corpo inteiro para melhorar a autoestima dela. Né? Então, o que acontece depois disso? A pessoa termina a cirurgia, né? Sai linda, mas continua triste, porque o problema não está ali. Né? É verdade. Então, assim, não tem nenhum problema, assim, né? Não tô na apologia da você não tem que ser vaidosa, não é isso, não é nada disso. Mas é você aprender a se amar, gostar do seu corpo, gostar dos seus seios, das suas pernas, de quem você é. Isso é muito importante. E a gente não... Outro dia também eu estava há um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava no aniversário, e aí eu escutei uma frase que eu fiquei apavorada, que foi mais ou menos assim, a mulher, para mim, tem que botar silicone. Quem não tem peito tem que botar silicone, quem não tem bunda também tem que botar. Eu fiquei olhando isso, é uma objetização da gente, né? Se a gente deixasse isso, e daqui a pouco tem um monte de gente fazendo só porque ouve essas frases por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o filtro, tem que botar um filtro aí muito grande, que quem é essa pessoa para me falar o que eu preciso fazer? Né? Assim, eu gosto do jeito que eu sou e pronto, né? A minha história, gente, eu né, sou ruiva e tal, hoje eu adoro isso, mas quando eu era novinha eu detestava, porque era diferente, né? Eu clareava o cabelo, passava raio de sol para ficar morena, né? Eu sou branca, muito branca, porque você tenta atingir um padrão que você não é, né? E isso só traz infelicidade, só traz insatisfação. Então, assim, a gente tem que aprender a se amar muito, né? E aí, e você esquecer que nós não somos só atributos físicos, nós somos também nossos valores, a nossa pessoa, o nosso eu. E é exatamente isso, a gente não pode esquecer que nós somos seres divinos, deuses e deusas, né? E a gente começar a se olhar como um ser holístico, né? Uma pessoa integrada que tem vários aspectos. Não somente esse aspecto físico, nós somos muito mais do que isso, muito além disso, né? Então, a gente nunca pode esquecer dessa nossa dimensão. Então, quando a gente começa a se olhar com esse olhar mais carinhoso, caridoso, né, com a gente mesmo, a coisa começa a mudar bastante. Então, é isso que eu falo muito para as pessoas.
Comecem a se olhar de uma outra forma, olhem a beleza, não o que vocês têm de menos positivo, mas a beleza que você tem, né? Assim, cada um tem a sua. Então, e por que a autoestima ela cai, né? Porque a gente é criado numa sociedade onde tem esse nível de cobrança muito errado. Além disso, tem todas as crenças que a gente é acostumado desde cedo, né? Que a gente não é bom o suficiente, a gente não é nada suficiente, né? É muito difícil a gente crescer numa família onde a gente tem essas coisas reforçadas. Eu costumo contar em todas as palestras que eu dou. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 15 anos agora, que ela é magrinha, assim, não tem peito, né, toda menininha ainda, mas ela se acha linda de morrer. Por quê? Porque sempre foi falado isso para ela, que ela era linda. Entendeu? Então, a visão que ela tem dela mesma é essa. E isso é o que importa, na verdade. Né? O que os outros pensam não tem tanta importância. Então, é esse julgamento que a gente faz de nós mesmos, né? Que faz com que a gente consiga mudar essa visão que a gente tem da gente mesmo. Né? Eu tinha essa questão, algumas questões muito fortes em mim e tive que me trabalhar bastante para conseguir mudar isso. Mas eu falo que é possível, tanto que eu falo hoje, a minha visão, meu autorrespeito, meu autovalor é muito grande. Por quê? Porque eu trabalhei isso em mim, eu quis mudar isso em mim. E a gente tem que querer mudar isso na gente. Né? Como é que a gente recupera, né, essa autoestima? A primeira coisa que eu falo sempre é através do autoconhecimento, gente. Você começar a olhar para você, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Qual é a minha contribuição para esse mundo, né? Porque quando você se sente útil, se sente importante, sua autoestima automaticamente começa a melhorar. Né? Então, o que eu vim fazer aqui? Como é que eu posso contribuir para esse mundo ser um pouco melhor? Né? Isso é muito importante. Né? Não precisa ser nada grandioso, mas você se sentir útil, sentir que você é alguém aqui, que você realmente tem importância. Isso já melhora bastante a autoestima da gente, né? A segunda coisa que eu costumo falar é o seu auto-amor, né? Como eu falei ainda há pouco, é você se amar, é você olhar para o lado bom seu. Há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando em mim, e é um exercício que eu vou deixar para casa para vocês, fazer uma lista de tudo que você tem de bom. O que você tem de bom que você não está enxergando, que você está esquecendo que você tem de bom, né? O que você sabe fazer bem? O que você é boa? Quais são os seus valores que são, né? Você é inteligente, você é honesto. O que você tem de bom? O que as pessoas costumam falar para você que você tem de bom? E aí, quando a gente começa a fazer essa listinha, você começa a ver que a quantidade de coisas que você coloca é muito grande. E aí você até se admira, fala assim, nossa, eu sou isso tudo mesmo. Isso é bem legal, né? Porque a gente esquece muito quem a gente é. Porque a gente fica tão na crítica, só né, se olhando e vendo os defeitos, e a gente esquece todo bom, toda a coisa boa. E essas coisas todas boas que a gente tem, elas podem virar uma contribuição aí nesse mundo. Né? A gente pode dividir isso, compartilhar, incentivar as pessoas. Uma outra coisa que é uma coisa que eu adotei para a minha vida também é a prática do elogio. Né? Em vez de sair criticando as pessoas, vamos empoderar as pessoas, elogiar as pessoas, porque todo mundo tem coisas boas, né? Então, assim, a gente se empodera se elogiando, né? Porque quando a gente está fazendo essa listinha, a gente está se elogiando verdadeiramente, a gente não está mentindo, né? A gente está colocando realmente nossas qualidades e se elogiando. E vamos aproveitar também para elogiar as pessoas que estão à nossa volta também. Colocar crenças positivas na cabeça das pessoas e a gente consegue mudar o ambiente inteiro com isso. Né? Mudar uma família com isso, mudar os filhos, mudar marido, ter uma relação mais saudável. Uma das dicas que eu ouvi há pouco tempo para manter um relacionamento bacana é exatamente isso. Elogie seu parceiro, sua parceira, fale bem dele, empodere ele. Porque aí o que acontece? A pessoa fica feliz e satisfeita do seu lado. Isso é muito importante. Então, além de fazer isso com o outro, faça isso com você também. Comece a se empoderar, comece a observar quem você é. Né? Isso é muito importante. Auto-perdão, gente, também é outra coisa. Quem nunca errou nessa vida, né? Quem nunca tomou uma decisão que, de repente,
se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu não deveria ter falado assim com determinada pessoa, eu não deveria ter feito de determinado jeito. Quem nunca, né? Só que a gente toma as decisões na vida, a gente faz as coisas que a gente faz com a consciência que a gente tinha na época. Então, assim, é você se perdoar, falar assim, nossa, se fosse hoje, eu faria diferente? Poderia fazer, mas hoje você já tem uma outra consciência, né? A cada minuto que passa, a cada segundo que passa, a gente tem outra consciência sobre as coisas. Então, assim, é você se perdoar, entender que você fez o melhor possível, ou e se dá o direito de errar também. Às vezes a gente entra no modo ego, e a gente é pequena, a gente é mesquinha, a gente é ciumento, né? A gente tem inveja. Então, é você conseguir se enxergar como uma pessoa que tem ego, sim, né? E a partir do momento que a gente enxerga essas questões, a gente consegue transcender elas, né? Cintia, olha, nesse momento aqui você age, né, de uma forma que não é legal, né? Então, quando você começar a sentir isso, começa a elevar, né? Se elevar novamente, se olhar de fora para conseguir resolver isso de uma forma melhor, né? Então, é você conseguir se enxergar, olhar seu lado pequeno e se perdoar, né? Se aceitar, se perdoar e ver que a gente está aqui nesse mundo para crescer e que errar faz parte, né? A gente tá a grande questão é você conseguir enxergar as coisas como experiências, né? Que você vai melhorar e cada vez melhorar mais. Esse que é o grande segredo. E aceitar seus erros, aceitar suas dificuldades. Então, a partir do momento que a gente pratica o auto-perdão, nossa, é como se tirasse uma tonelada de peso das costas, né? Porque carregar, né? Todo dia você ficar se remoendo por causa de coisas que você fez e que você faria diferente, só atrapalha a vida, só dá depressão, né? Depressão é você olhar para trás, né? Com tristeza. Então, isso gera muita depressão. Né? A ansiedade é você olhar para você ser agoniado com o futuro. A depressão é você ser agoniado com o passado. Então, é você perdoar as coisas que você fez, vivendo dentro da sua realidade, né? Quais são as opções que eu tenho hoje, o que eu posso fazer hoje com a minha vida, qual rumo que eu quero dar para a minha vida. Apesar disso tudo que eu fiz, eu vou seguir em frente e vou continuar. É você ter essa noção desse auto-perdão, de você ser generoso com você mesmo. Né? Ser generoso. A gente, às vezes, generoso perdoa um monte de gente que faz um monte de coisa, mas a gente não consegue praticar auto-perdão. A gente não se perdoa das coisas que cometeu. Então, a prática do auto-perdão é muito importante. Outra coisa é a autoaceitação. Né? Por exemplo, eu no workshop de inteligência emocional, eu falo muito sobre os temperamentos. Quem já participou desse meu workshop conhece, né? Existem 4 tipos de temperamento. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Né? Esses 4. Nós todos temos os 4 temperamentos dentro da gente, sendo que 1 ou 2 sempre sobressaem. Eu sou uma pessoa mais melancólica, mais fleumática. O que é isso? Eu sou uma pessoa mais sensível, né? Eu gosto de uma sofrência, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia, eu consigo sentir a dor do outro. Isso é muito legal, por um lado, que me faz conseguir trabalhar como terapeuta, porque eu consigo entender o problema do outro muito claramente, consigo sentir a dor que ele está sentindo. Em compensação, eu acabo sofrendo muito às vezes, sou mais introspectiva, sou mais quieta, mais sensível. Então, assim, é você começar a se entender como pessoa, quem sou eu, né? Quem é esse meu temperamento? E não adianta, eu nasci melancólica, claro que eu posso trabalhar isso, mas eu nunca vou ser uma pessoa sanguínea. Quem é sanguíneo? Sanguíneos são as pessoas superficiais, sociáveis, que gostam de ficar entre amigos, que gostam de balada, gostam de estar na social. Geralmente os sanguíneos são mais aceitos na sociedade, né? São mais admirados. Então, assim, mas quem nasceu avestruz nunca vai ser tatu, né? Então, assim, a gente nasce de um determinado temperamento, que a gente pode trabalhar ele, mas nunca vai deixar de ser.
Então, assim, é você se entender como pessoa, né? O que você gosta, qual é o seu temperamento, né? O fleumático é o temperamento mais calmo, que tem muita adaptação, se adapta a qualquer coisa, né? Em compensação, tem pouca iniciativa normalmente. O colérico são as pessoas raivosas, né? Estouradas. Em compensação, são muito justas. Se você quer que alguém te defenda, chama um colérico para te defender, porque se ele comprar a sua ideia, a sua briga, ele vai brigar com você até o final. Então, são esses temperamentos que a gente tem, né, que existem, e aí você entender qual é o seu temperamento e você se aceitar. É você entender qual a família que você vê, quais são as crenças dessa sua família, e você se trabalhar. É você, então, você começar a aceitar quem você é, o meio que você veio, por que você é desse jeito, e aceitar isso. Né? Não ficar o tempo inteiro, mas eu queria ser diferente, mas eu queria ser popular, eu queria ter um monte de amigos, eu queria gostar de balada, mas não é isso. Você não é, a sua essência não é essa. Aí o que acontece? Você fica só reclamando daquilo que você não é e não vê o lado belo do que você é. Né? Porque o melancólico, que é o meu caso, é muito sensível. Né? As grandes obras de arte, tudo são feitas por melancólicos, que têm uma sensibilidade muito grande. Né? Os terapeutas são melancólicos normalmente. Então, assim, qual é o lado bom disso? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Né? Então, é você se aceitar e você trabalhar com quem você é, né? Dentro da sua realidade. E você construir a sua vida, construir o seu mundo aceitando isso, porque vai ser muito mais fácil para você. Em vez de você ficar lutando contra quem você é você lutar a favor de quem você é. É você aceitar quem você é e você usar isso a seu favor, né? Trabalhando naquilo que vai te dar prazer, arrumando pessoas e relacionamentos que tenham a ver com você, que não vão ser um sofrimento na sua vida. Então, fica muito mais fácil, né? Então, essa autoaceitação, o autoconhecimento e a autoaceitação, né? É muito importante, porque a partir do momento que eu me entendo, eu consigo criar coisas boas para a minha vida, relações saudáveis, relações profissionais e tudo mais, bem melhor para a minha vida. A outra coisa que eu falo muito, né? A gente só consegue a autoestima quando a gente muda interiormente, né? Quando a gente começa a olhar para dentro da gente, né? Então, assim, a gente olha, né? Quem não tem traumas na vida, né? Quem não tem questões maternas, paternas, né? Com N questões, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente vai sofrendo traumas, né? É você olhar para isso, olhar para as questões, olhar para, olha, nossa, eu estou repetindo isso na minha vida, por que eu repito tanto isso que não me traz felicidade? Por você começar a olhar de fora para a sua vida, né? Olhar de uma posição, como a gente fala, do seu eu, olhar para você e falar assim, nossa, isso daqui não está bom, isso aqui eu tenho que trabalhar, isso aqui eu tenho que melhorar, essa questão aqui não está boa. E trabalhar, dá trabalho? Claro que dá. Gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo, gasta. Só que é a única forma que a gente tem, gente, de começar a se entender, a se achar e viabilizar a nossa felicidade aqui. Então, assim, observe você, observe quem você é, observe suas qualidades, observe isso tudo, né? E observe as coisas que você pode mudar, quais são os traumas que você tem que estão te prendendo, estão te amarrando. Comece a trabalhar isso, né? Procure pessoas que possam te ajudar, leia livros, tem muito livro que ajuda, tem muita coisa que pode ajudar. Então, é você começar a se olhar. Às vezes a gente fica querendo que o outro resolva os nossos problemas. O outro é só uma ferramenta, mas a autocura, né? A auto é nossa, a cura é nossa mesmo, ela não é de outra pessoa. Ela vem de dentro da gente, a gente tem que querer. As pessoas próximas da gente, elas facilitam isso, né? Elas ajudam isso, mas o primeiro passo e a busca e as escolhas são nossas. Então, é a gente se autorresponsabilizar pela nossa vida. Né? Observar aquilo que não está bom, que não está indo bem, e ver se eu tenho problemas financeiros, por que isso está acontecendo? Se eu tenho problemas familiares, por que isso está acontecendo? Se eu tenho problemas de relacionamento, por que isso está acontecendo? Então, onde é que vem isso? Eu não estou conseguindo descobrir, vou procurar ajuda para me auxiliar nesse processo de descobrir o que está travando aqui na minha vida. Tá? Trazer para si essa responsabilidade dessa busca e
correr atrás, não tem outro jeito. A gente tem que se mexer para as coisas mudarem. Ficando parada é que não vai acontecer nada, né? Então, assim, é você começar a destravar essas coisas todas que estão emperrando na sua vida, né? Se conhecer, se aceitar, se amar, e aí as coisas começam a mudar, né? Porque a gente fala muito, né? A gente lê muito livro, né? De cocriação e essas coisas todas. Mas se o sentimento dentro de você tá ruim, como é que você vai atrair coisa boa para você? Né? Muito difícil. Então, você tem que passar para um outro padrão de vibração. Ah, como é que eu passo para outro padrão de vibração? Cada um tem uma forma. Tem gente que consegue isso através da meditação. Tem gente que tem que fazer terapias, como eu fiz. Tem gente que né, lendo e tal. Cada um tem a sua forma. Então, é você conseguir buscar a sua forma para você conseguir trazer isso para dentro da sua vida. Tá bom? E o que eu falo, assim, eu trabalho com algumas ferramentas, existem várias ferramentas, é você buscar e tentar descobrir qual vai ser o melhor caminho para você. E para a gente aproveitar um pouquinho hoje do tempo, eu quero passar para vocês então, um deverzinho de casa, que é esse de você pegar e listar as suas qualidades, tudo que você tem de bom, para você começar a mudar o olhar que você tem sobre você mesmo, tá? E, além disso, uma outra coisa, uma ferramenta que é muito simples, mas que ajuda demais da conta, é a ferramenta do Ho Oponopono. Não sei se a maioria de vocês já ouviu falar do Ho Oponopono. Depois eu vou mandar para o grupinho aí, por link, algumas coisas sobre isso. Mas é você repetir 108 vezes, né? Pega uma japamala. Japamala é um colar de contas que tem 108 contas. E repetir a frase do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Né? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Na verdade, o que você está fazendo com isso? Você está perdoando a si mesmo de tudo. Você está se conectando aí com essa energia superior. Você está falando eu te amo, na verdade é eu me amo. Você estar se conectando com esse seu lado superior, tá? E o Ho Oponopono, ele serve muito para você limpar lembranças ruins, limpar coisas ruins que estão travadas em você. Existem algumas pessoas que trabalham muito com o Ho Oponopono, eu também posso compartilhar alguns vídeos sobre isso, mas é você basicamente pegar mesmo uma japamala ou vou conseguir marcar 68 vezes de alguma forma, e repetindo isso, e repetindo isso, e repetindo isso. Porque você vai estar praticando com isso o auto-perdão, o auto-amor. E ajuda, nossa, gente, ajuda demais da conta. Uma outra coisa que eu aprendi há pouco tempo, que eu vou começar a colocar em prática também na minha vida, se chama água solar azul. É você pegar um vidro azul, colocar água dentro e colocar no sol, tá? Por 1, 2 horas. E depois você usa essa água para beber, para cozinhar, para tudo. Tá? Essa água, ela ajuda a purificar, porque ela traz essa energia. O gosto, me falaram que o gosto da água já fica diferente, parece que ela fica mais leve. E ela ajuda a purificar seu corpo também. Então, isso que eu falo, existem ferramentas muito simples, gente, porque a gente tem mania de achar que tudo tem que ser muito complicado, muito difícil. Isso também é uma crença, tá? De que tudo tem que ser muito difícil. E não é. Existem ferramentas que são simples, que são fáceis e que a gente pode usar e que já vão começar o processo de transformação. E a gente começa a transformação, a gente começa a tomar gosto, né? E aí você vai querer mudar mais e mudar mais, porque você vai começar a sentir o gostinho do que é ser feliz, viver em paz, viver bem consigo mesmo. Isso é muito importante. Então, usem essas ferramentas, usem mesmo. Semana que vem eu vou estar falando de outras ferramentas e a gente vai estar conversando novamente sobre isso. Bom, eu vou estar passando para vocês, então, um pouquinho mais do Ho Oponopono pelo WhatsApp. E espero ver vocês novamente na semana que vem, na próxima segunda-feira, tá? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Me deem depois algum feedback sobre isso. E pensem nisso tudo que eu falei, gente, no auto-amor, auto-perdão, né? Você começar a se conhecer, quem sou eu, o que eu quero. Parecem questões bobas, mas são questões muito profundas e que a maioria das pessoas não sabem.
como é que a gente vai conseguir ser feliz assim, né? Oi, 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 alguém entrou? Cíntia. Oi. Foi eu, Cláudia. Oi, Cláudia. Pois eu queria conversar com você sobre você dá esse curso de inteligência emocional? Eu faço workshop, sim. Eu já tô. Ai, Eu faço. então, eu Eu devo tô fazer querendo. novamente em março, tá? Um outro workshop desses. Ele é muito legal. Aqui em Niterói? Aqui em Niterói, em Caraí, que eu faço. Não, tranquilo. Depois eu vou te chamar, se puder, no particular, lá no WhatsApp, Sim. porque eu queria falar um pouquinho com você sobre isso para agregar no meu trabalho. Na verdade, eu ia fazer um curso, né? Mas aí tá, enfim. Aí eu vi que você abordou sobre isso. Eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso. Ou workshop, enfim. Posso te chamar no WhatsApp? Com certeza, eu tô aqui para compartilhar com vocês, sem dúvida. Tá joia, obrigada. Tá bom? Não, não é aqui não, lá na frente. Obrigada. Nada. Olha, eu vou finalizando aqui por hoje. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que puderam participar. Muito obrigada. É o primeiro Zoom que eu faço. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que tenha ajudado vocês, né? A gente coloca questões aí para a gente pensar, mas a gente tem que parar para pensar sobre isso tudo mesmo, gente. Não tem outro jeito, né? O trabalho é nosso, né? A gente usa ferramentas como um canal, mas o trabalho é individual mesmo. Cada um tem que fazer o seu trabalhinho aí de casa, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Beijo da Ruiva.